Olá, queridos, podcast cristão, Estúdio 3, mais uma vez com você. E nós estamos no mês das mulheres, por isso eu trouxe com prazer as mulheres da minha vida, da minha casa, que é a minha querida esposa Ruth. Tudo bem, Rô? Tudo, graça e paz, igrejas. E a minha filha, Rebeca. Tudo bem, Rê? Tudo. Oi, igrejas, tudo bem com vocês? Então, e também esse mês é o mês de aniversário do nosso Ministério Encontro. 4 anos, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nós vamos aqui bater um papo sobre isso, a nossa experiência de família, como é que nós começamos a caminhar com esse chamado e tudo que a gente está vivendo diante de Deus. Então vamos nesse bate-papo que vai ser bom a beça, não é, Rê? E aí, por onde a gente começa? Pelo começo. Qual começo? Qual o começo? São vários começos. São vários? São vários. Tem o começo que a avó começou a orar por nós. Tem o começo que vocês casaram, tem o começo que eu nasci, tem um monte de começo. Pois é, então vamos começar pelo começo. Qual começo? O começo do chamado, né? O começo do nosso chamado foi muito interessante. Aliás, tem uma pergunta aí, alguém perguntando como é o nosso começo, não tem? A gente pediu para os irmãos da nossa igreja fazerem algumas perguntas, e aqui eles mandaram bastante. E uma das primeiras perguntas foi: como foi a história e testemunho de conversão de vocês? Bom, então esse é outro começo, né? Bom, mas conversão. Tá bom. A minha conversão, eu quero confessar, porque as pessoas acham que todo pastor entrou em Cristo, ou conheceu a Cristo, ou se converteu do dia para a noite, caminhou e virou pastor. Não foi o meu caso. Eu tenho que confessar isso. Não foi o meu caso. A minha esposa Ruth está aqui, né? Na bem da verdade, a minha família veio do Rio de Janeiro, né? E nós mudamos para o lado, eu já até comentei isso em outro podcast, nós mudamos ao lado de uma igreja chamada Brasil para Cristo, era um barracão. E ali a minha irmã, né? Nós somos em 9 irmãos, né? A minha irmã foi para a igreja e acabou que foi minha mãe, enfim, aí foi todo mundo para a igreja. Então, quando eu me vir por gente, eu estava dentro da igreja. Eu não conheci nenhuma outra religião, senão a religião evangélica cristã. E eu fui para a igreja, junto com os meus irmãos, a gente acompanhava os nossos pais, e isso se deu até a minha adolescência, não é? Meu pai, Deus levou ele, eu tinha 6 anos de idade, né? E aí ficou minha mãe e minha avó cuidando da gente, indo para a igreja e tal, mas chegou na nossa adolescência, cada um foi procurando o seu caminho, e eu fui um deles que desisti da igreja. Minha mãe já não tinha mais essa força de nos levar para a igreja. A gente decidiu não ir mais, não é? E eu fui um deles. E caí na vida, né? E trabalhava, porque a gente tinha que trabalhar, mas eu vivi uma vida mundana, desregrada. Fui pro rolê. E lá sofri muito, porque é interessante que a Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, que jamais ele vai se desviar dele. E eu, a bem da verdade, eu saí, né? Mas aquela semente que eu aprendi na escola bíblica dominical, quando criança, aí a importância de um pai, de uma mãe, levar o filho para uma aula, que essa semente fica lá. Ela não vai embora, é impressionante, é poderosa. Deus não deixa aquilo ser roubado. Essa semente fica lá, e esta semente estava lá dentro de mim. Então eu vivia nos rolês, como se diz hoje, mas aquela semente, toda hora ela me chamava, ela me fazia lembrar de que existia um Senhor Jesus, de que existia salvação e que se eu saísse dessa terra sem ele, eu não iria morar com ele, e isso me enchia de temor, entende? Mas eu era um coração muito durinho, né? Pai, as histórias que você sempre conta, que você estava no meio da balada, e aí daqui a pouco vinha uma voz e falava com você: sai daí! Pois é. E aí, do nada você saía, seus amigos até reclamavam pra saber se você realmente ia ficar até o final do rolê. Então, às vezes eu tava, como ela tá dizendo, eu conto muito isso, né, Ru? E aí eu tava lá no meio da balada e às vezes até alucinado, e vinha uma voz e dizia: vai embora agora. Essa voz só podia ser de Deus, porque não podia ser de quem me levou para lá. E vai embora.
E aí eu pegava e ia embora. E eu falava para os meus colegas lá, falava, eu estou indo embora. Mas como? Tá tudo... Eu vou embora. Mas por que eu vou embora? E isso aconteceu por diversas vezes. Diversas vezes. E algumas das vezes que eu saí desse meio, quando eu encontrava com eles no outro dia ou dias depois, alguém me comeu, você foi embora e aconteceu. E eu não estou enfeitando aqui, porque sabe esses testemunhos que as pessoas gostam de contar? Entendeu? Eu acabei de passar, caiu. Então, não é. É uma verdade, sabe? Não era sempre que acontecia, mas já aconteceram vezes de eu sair e acontecer uma briga, tiro e essas coisas todas, que é muito comum acontecer nessas baladas. E eu ia embora. Mas isso acontecia com uma frequência tão grande que alguns dos meus amigos, na hora que eu estava indo com eles, falaram, você não vai dar aquela loucura tua, não? De querer ir embora sem me explicar por quê. E aí, quando eles diziam isso, é que a minha cabeça ficava em parafuso, porque era... Eu vou mesmo. Era Deus já falando pra mim, nem vai. Entendeu? Então... O Espírito Santo já falava com você, mas você não sabia o que era. Sim, eu sabia o que era. Eu estava contando esses dias para um grupo que eu estava fazendo evangelismo, que um dia eu estava lá no Bexiga, num bar, já de manhã, a noite inteira na balada de manhã. Sabe aquela história da saideira? Quem não é desse meio não sabe, mas é uma história mais mentirosa do inferno. Vamos tomar a saideira. E nós fomos tomar essa saideira. Entrou um senhor com um paletó, entende? Cheio de folhetos na época, que fazia evangelismo com folheto, dando os folhetos, né? E aí esse senhor entrou e eu estava sentado lá no fundo do bar. Lá era um dos últimos. Esse senhor foi andando. Ele passou por todo mundo, entregou o folheto na minha mão e disse, Jesus te ama. Virou as costas e foi embora. Os meus amigos, eles iam em casa, minha mãe tinha a Bíblia na sala, no quarto, e tudo quanto é lado, e eles falavam assim, vamos lá na casa da Bíblia. Eles chamavam a minha casa da casa da Bíblia, graças a Deus. E aí eles falaram, lá, só podia dar mesmo para o casa da Bíblia. É para você isso aí mesmo. E ficaram tirando o sarro da minha cara. Mas aquilo me chamou a atenção, aquilo me fez ver o amor de Deus por minha vida. Sabe aquele filho pródigo que Jesus entrou, que o Espírito de Deus entrou no chiqueiro e foi buscá-lo e foi convencê-lo de que ele estava no lugar errado e que ele tinha pecado diante de Deus e diante dos pais? Pois então, o Senhor Jesus levou esse homem como o Espírito dele para dizer para mim, você está no chiqueiro, sai daí porque eu te amo e eu tenho uma nova vida para você. E eu comecei a ir para a igreja. Foi difícil a minha conversão, eu até confesso. É isso que eu disse no começo. Foi uma conversão difícil. Eu ia, mas a minha cabeça... Eu estava com o corpo lá dentro do templo e a cabeça no rolê, entende? Mas eu fui indo e muitas vezes ia, saía, voltava. Mas uma hora o Espírito Santo de Deus me pegou e graças a Deus... eu estou aqui com a minha família podendo contar esse testemunho. Tá certo? Tá certo. E o da mamãe? E o da mamãe? Primeiro vamos falar, né? A mamãe não gosta desse holofote aqui. Não. Mamãe não curte. De jeito nenhum. Ela tá aqui por amor à igreja. Mas ela fala. Ela fala. A Ruth nasceu no berço, né? Assim, eu nasci no berço evangélico. Com 12 anos eu perdi a minha mãe. E aí... Não vai chorar. Vou chorar. Ela chora. Aí Deus me levou. Eu tinha 2 amigas na escola, nessa época, que é a Helene Davi e a Vera Davi. E elas congregavam na Brasil para Cristo da Manuel Gaia. Lá onde a gente se converteu. Lá onde a gente se converteu. Elas me levaram para lá. E eu aceitei Jesus lá, que eu tinha 12 anos. E foi essa a minha trajetória. Até hoje, daquele dia até hoje, eu estou na igreja. Graças a Deus. Nunca saí, nunca me desviei, nunca senti vontade de ir para o mundo. E eu estou aqui. Mas eu tive uma pessoa que me ajudou muito, muito. Ela é a minha sogra-mãe, né? Que ela me ajudou tanto na minha jornada. Ela me pegou para criar e me forjou. Ela me forjou. Então,
tudo que eu tenho hoje diante de Deus, eu agradeço a ela. Glória a Deus. Essa mulher que a Ruth está falando é minha mãe, não é? Minha avó. Sua avó. E que a dona Ildete, que já partiu, e que era uma mulher de Deus consagrada, e ela falou uma das coisas para a minha vida, quando eu estava nesse rolê, minha mãe orava por todo mundo, né? Fazia aniversário, minha mãe tinha um caderninho assim, ó, que ela tinha o nome da igreja lá, e orava por todo mundo. Minha mãe tinha calo no joelho de tanta oração, lembra, Ruth? Lembra. E ela pegou a Ruth para criar, né? E eu era uma vida torta, de ponta cabeça, e aí eu olhei para a Ruth olhou para mim, e aí minha mãe percebeu, porque ela tinha Deus no coração, e ela pegou e afastou a Ruth de mim. Uma mulher sábia, ela sabia o filho que ela tinha criado, e que tinha saído da criação dela. E ela falou uma coisa para mim num dia do meu aniversário, e eu cheguei da escola, aliás, eu saí para trabalhar, eu já contei isso diversas vezes, eu saio para ir trabalhar, né, de manhã cedo, ela está no corredor do apartamento que morávamos, e ela disse: filho, eu vou orar por você. Eu falei: mãe, não, eu não quero oração não, eu estou indo trabalhar, e se eu não trabalhar, o teu Deus não vai me ajudar. Olha que absurdo. E virei as costas, e saí andando, logo cedo, indo trabalhar, pegando condução. E saí do trabalho, fui para a escola, que era um hábito nosso, e até hoje muita gente faz isso, né? O rapaz de periferia vai trabalhar o dia inteiro, volta e vai direto para o colégio. E foi o que aconteceu comigo. E eu chegava em casa quase perto da meia-noite. Quando eu entrei no apartamento, minha mãe estava na sala. E aí minha mãe disse o seguinte: filho, eu orei por você. Eu falei: obrigado, mãe. Assim, bem revoltadinho, né? Rebeldezinho. E eu era novo, eu era menor, inclusive. E aí continuei andando no corredor para ir para o meu quarto. Ela falou assim: e tem mais uma coisa. Eu falei: fala, mãe. Ela falou: Deus falou para mim que você vai ser pastor. Ô Chuca, meu amigo, aquela hora me deu uma raiva tão grande que eu olhei para ela e falei: mãe, eu não quero ser crente, quem dirá pastor? Se ela tá... Virei as costas, bati a porta. Bom, o tempo se passou e um dia eu estava na igreja, já convertido, seguindo a Deus, servindo a Deus, andando com Deus, não é, debaixo de orientação, de submissão a uma liderança, e eu fui consagrado a pastor. E quem estava sentado lá na plateia ou na nave da igreja? Minha mãe. Com as perninhas. Ela era baixinha, o pé dela nem batia no chão, entende? Que ela sentava na cadeira. E aí, quando eu estava sendo consagrado a pastor ajoelhado, o Espírito de Deus, eu sinto que foi ele virou minha cabeça e disse: está vendo aquela mulher lá? Você lembra? E eu não lembrava mais. Que ela disse que você seria pastor, pois hoje eu estou cumprindo o que eu falei. Aleluia! Hoje eu estou cumprindo o que eu falei. Então você mãe, você pai, a tua oração é ouvida, as promessas que Deus fez para você, você vai vivê-la, porque o teu filho pode estar no buraco que estiver. Deus vai lá e vai trazê-lo, e você vai ver ele glorificando o nome do Senhor. Então, é muito lindo. Mas a Ruth estava falando, né, Ruth? Então, você aprendeu com a dona Ildete? Aprendi tudo com ela. Então, dos 12 aos 15 anos, ela me ensinou muito. Eu era uma pessoa muito grossa. Ainda sou um pouquinho, né? Mas Deus me restaurou. E revoltada também, porque você tinha perdido revoltada, porque eu tinha perdido a minha mãe, né? Muito nova. Mas ela me doutrinou, ela cuidou, ela foi a minha mãe que eu não tive, porque eu não conheci minha mãe muito, né? E a figura de mãe que eu tenho é ela. Ela foi minha sogra e foi minha mãe. Glória a Deus. E te livrou do lobo, né, mãe? Até ele se converter. Me livrou do lobo. Aí dos 12 esse lobo que elas falam, por acaso você. Aos 15 anos, Pedrinho, eu comecei a gostar dele, eu tinha 15 anos. E aí minha mãe falou: eu não quero isso nem para as pessoas da rua, quanto mais para você. Se for de Deus, a gente vai orar. Aí nós começamos a orar por ele. E eu fiquei 5 anos
orando com ela para a conversão dele. Você vê que coisa? E Deus restaurou. E você sabe, filha, que você está aqui, o meu namoro com a Ruth começou de uma maneira, não faça isso, viu? Não vai fazer isso, que isso não vai funcionar com todo mundo. Mas simpatia. Não é simpatia, está repreendido. Não é simpatia. Não acontece isso com todo mundo. O que ocorre? Eu não sei se eu devo contar isso. É porque a gente vai ter um dia só para contar isso, né? Não precisa contar isso. Vamos. Acontece que Deus falou comigo e confirmou isso numa reunião de jovens. E eu fiz um teste com Deus e Deus trouxe o nome da Ruth. E aí eu disse, é ela que eu vou casar e é ela que é a mulher da minha vida. E aí falei com o pastor, o bispo patriarca, que foi um homem que me ensinou muito também. E aí nós começamos a namorar e casamos. Foi uma vez. E aí eu cheguei. E aí você chegou. Meu neném chegou. E também tem uma coisa, né? A mamãe, ela tem um negócio com oração, porque ela orou 5 anos pra você se converter e vocês namorarem. E depois orou mais 5 anos pra eu nascer, né? Pois é. Porque... É de 5 em 5 anos que a benção... Eu acho que é isso. Acho que é o segredo, igreja. É os 5 anos. Não é mais 7. Não é mais 7. Pelo menos aqui em casa, o mistério é esse. É 5 anos. 5 anos. Então, inclusive, tem uma pergunta para Ruth sobre a questão de oração, né? Aqui, ó. Mas peraí, a gente não respondeu o testemunho. Qual testemunho? Eu também me converti. Sim. Então conta aí. Vou contar. Bom, eu nasci na igreja, né? Quando eu nasci, você já era pastor, pai? Quando você nasceu? 92. Não era. Não era ainda, né? Mas era presbítero já. Você já estava à frente da igreja, né? Então, eu já entrei nessa história de... Já sou crente. Eu também, nunca me desviei. Mas a gente tem na cabeça que o filho do pastor, ele é crentinho, né? E não é isso, assim. Eu passei a vida inteira na igreja. Só que a igreja, ao mesmo tempo, para mim, que ela foi um lugar onde eu tive muitas alegrias, também foi um lugar onde eu vi muitas frustrações. Porque quando a gente cresce dentro da coxia da igreja mesmo, vendo tudo como acontece, é diferente, né? E eu lembro que quando eu era mais nova, assim, uns 12 anos, as pessoas falavam pra mim assim, você vai ser pastor igual seu pai? Eu falava, Deus me livre! Nunca na vida, não quero nada disso. E eu via meus pais sofrendo muito como pastores, muitas coisas que eles passavam, e eu falava, eu não quero isso pra mim, eu vou estudar, não vou ficar na igreja, vou ser crente. Eu sabia que eu ia ser crente. Mas eu não queria seguir uma carreira na igreja. E também, você também tinha medo que eu sofresse, né, pai? Então, meu pai me segurou bastante, assim, pra cantar na igreja, pra pregar na igreja, pra fazer qualquer coisa, porque ele sabia que as pessoas me veriam de outra forma. Então, demorou pra eu fazer alguma coisa na igreja, pra eu desabrochar na igreja. E foi o tempo que eu fui também aprendendo mais de Deus, né? Quando eu fiz, acho que uns 17 anos, o meu líder de louvor, Michael Santiago, que foi muito importante na minha vida, ele me chamou, né, para entrar no coral da igreja e me chamou também para entrar no louvor. E aí ele falou pro meu pai, pastor, o senhor não deixa a Rebeca fazer as coisas, mas ela canta, ela prega, deixa ela, pastor. E ele falou, não, pastor, a gente vai deixar ela fazer, deixa que eu me responsabilize. E ele foi uma bênção para mim. Foi quando eu comecei a desenvolver as coisas na igreja. Mas isso não queria dizer que eu era convertida. A minha conversão mesmo, quando eu entendi que o meu Deus, não o Deus dos meus pais, foi numa época de desobediência, né? De um namoro que meu pai não queria, né? Meu pai e minha mãe não queriam. E eu insisti. E era uma época que eu tava brigando, eu tava muito rebelde, eu brigava muito com meu pai. E tive esse namoro. E Deus tinha falado, né? Deus também não queria, né? Deus não queria. Deus tinha falado pra mim, Rebeca, não faça isso, porque você não vai ficar bem. Aí a gente fica pondo a culpa na outra pessoa, não era a culpa do menino, coitado. Deus não queria. Deus já tinha falado. E eu insisti nisso. E aí, insistindo nisso, obviamente, quebrei a cara. E foi nessa época que o Senhor, que eu fiquei muito mal, exatamente como Deus havia falado,
Eu fiquei muito mal e foi nessa época que eu comecei a conhecer o Deus dos meus pais como meu Deus. E tem uma história que eu acho que meu pai nem sabe disso. Nessa época a gente tinha loja, né? Tinha ótica. A gente trabalhava os 3 na ótica. E aí teve uma... Eu tava muito triste. Tinha uma moça que trabalhava com a gente e ela ficava bastante na loja trabalhando com o meu pai. E aí ela falou assim pra mim, Rebeca, eu sei que você tá muito mal por causa do seu término. Se você não ficar bem por você, fica bem pelo seu Armando, porque ele tá muito triste. E aí aquilo assim, até emociona. Aí aquilo pra mim foi muito impactante. Eu falei assim, meu pai me ama muito. E a gente tava num período muito difícil, como pai e filha mesmo. A gente brigava muito, assim. Foi uma época complicada. E aquilo pra mim, assim, foi como se o Senhor estivesse falando comigo, olha, eu te amo, eu quero que você viva outra vida e eu quero que você viva a partir disso comigo. Eu sei que você errou, você não deveria ter tido esse namoro, mas eu tô aqui, né? E aquilo, assim, começou a mudar minha história com Deus. Eu comecei a buscar mais do Senhor sozinha, não precisava mais dos meus pais para isso. E comecei a entender o amor de Jesus por mim. E um tempo depois, e essa foi muito marcante para mim, né? Foi quando... Eu não sei se vocês lembram quando a pastora Aparecida foi em casa, que ela mandou a gente... Ela falou assim, Armando, a pastora Aparecida ela vai vir aqui. Ela tem cada história profunda. E ela falou assim, Armando, liga pra esse missionário aqui, que ele vai falar com você, que Deus tá mandando você ligar pra esse missionário. E aí meu pai ligou. Era um missionário que a gente até hoje não sabe quem é, não lembro nem o nome dele. Não. Meu pai ligou e colocou no Viva Voz. Você tava pra fazer a viagem da África, né? Então era pra isso a oração, né? E nesse tempo a gente ainda tava entendendo como pai e filha também, principalmente nessa área ministerial. E aí eu lembro que a gente tava também assim, meu pai tava pra ir pra África, a gente tava vendo onde a gente ia congregar, porque a gente tinha loja nessa época, e eu tava congregando numa igreja que meu pai não tava muito feliz, mas eu tava congregando. E aí eu lembro que no meio da oração esse pastor falou, ele não sabia quem era meu pai, muito menos quem era eu, e ele falou assim, a Rebeca eu fiz pra andar do seu lado. E aí, aquele dia também foi outro, assim, baque que o Senhor me deu. Porque eu não conhecia, nem sei até hoje. A gente não sabe quem é esse pastor, eu não lembro nem se a pastora Aparecida souber. Nem o nome. A gente não lembra quem é. E eu lembro que, quando ele falou isso, naquele dia, eu liguei pro meu pastor e falei, pastor, olha, eu vou ficar com o meu pai, ele tá indo pra África, a gente vai, quando ele voltar, a gente vai ver o que Deus vai nos trazer pra isso. E Deus estava nos trazendo para a Zona Norte. E aquilo foi muito profundo para mim. E hoje, aí corta, né? Porque isso faz uns 6 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Hoje, a gente é muito parceiro, eu e meu pai. Assim, a gente é muito amigo. O que eu era tão... Eu sou muito amiga da minha mãe, eu sou muito amiga dos dois. Mas hoje a gente é muito parceiro, a gente conversa pra caramba. A gente se fala o dia inteiro no WhatsApp. Nós somos parceiros de ministério mesmo, então assim, aqui em casa tudo é conversado, tudo a gente senta e vê. De vez em quando tem rusga, né? Óbvio, né? É óbvio, tem umas tretas, obviamente. Mas também uma coisa que sempre aconteceu, mesmo quando a gente brigava muito, é o perdão, né? A gente sempre fez isso. Então meu pai sempre teve essa atitude de... Quando ele brigava, ele sabia que ele estava errado, ele sentava e pedia perdão. E aí a gente também tem isso aqui em casa. Então quando a gente briga, obviamente, talvez na casa dos outros também é assim, né? Então. Não sei se tem casa perfeita que ninguém briga. Não existe. Não existe. Não existe esse negócio de ficar falando que não existe uma rusga aqui e acolá. Pode ser casa de pastor, casa de membro. Toda casa tem algum problema. Toda. E a Bíblia nos mostra isso do começo ao fim. Todas as casas tiveram problema. Entende? Se você olha para a casa dos profetas ou para a casa de qualquer outro membro que você olha na Bíblia, você vai ver que tiveram problema. A questão é você reconhecer que errou, pedir perdão, demonstrar amor e vamos continuar a caminhada. Mas qualquer lar, qualquer casa de cristão ou não,
É bem verdade que existe alguns exageros, né? Existe alguma coisa que parece que... Toda hora briga, né? Toda semana. Parece a faixa de Gaza. Toda hora tem uma bomba para explodir. Também não. Não é assim que acontece com a gente, mas a gente tem as nossas... Isso não pode ser normal para o crente. Não pode ser normal, isso não é normal. Não, toda hora, acordou briga, dorme briga, almoça briga, lanche briga. Você não tem paz para ir para casa, né? Você não quer ficar em casa. Isso deve ser horroroso. Graças a Deus a gente não passa por isso. Mas hoje a gente é parça, né, pai? Nós somos parça, então vamos continuar no nosso negócio aí, porque senão o tempo vai embora, né, não, Tuca? Tá bom, pô. Tá bom? Tá bom? Ó, então tá. Qual é a pergunta da oração da Dona Ruth? Da oração da Dona Ruth aqui, ó. O João perguntou: nos compartilhe 3 conselhos para quem ainda não ora mais de 1 hora no mínimo por dia. Pra quem não sabe, né? Mamãe ora. Eu sei disso porque eu oro com ela, né? A gente tem a nossa oração, que isso é muito interessante, uma oração particular, né? Minha com Deus, né? O meu ginosco, que depois eu vou falar um pouco sobre isso, que é um relacionamento meu com Deus, que é a sua mãe, como você tem a nossa oração junto como família. E eu tenho um período de oração com a sua mãe diário aqui, que às vezes eu levanto, vou fazer outras coisas e ela fica lá orando. E também tem uma coisa, quando a gente mudou para essa casa e aí vocês começaram a orar aqui, eu lembro uma vez que eu fui orar e é diferente uma casa que tem oração, né? Parece que o negócio tá, que o céu já tá na casa. Eu lembro que eu fui orar, eu falei, mãe, eu fui orar e eu senti uma presença diferente. E aí eu fui orar exatamente no lugar que a minha mãe ora, porque a gente tem nosso quarto de guerra aqui, né? A nossa sala do quarto de guerra. E realmente aquele pedacinho do filme que o pastor entra no quarto e fala assim, esse quarto aqui alguém orava. E realmente a gente percebeu isso aqui em casa. Tem uma paz diferente, né? E a mamãe ora muito, né, mãe? Então, por que você ora tanto assim, Ruth? Qual é a pergunta mesmo? Que eu já até esqueci, né? Você estica o chiclete aí a gente... O que eu não gosto de falar, ela gosta. A gente se completa, né? Então... 3 conselhos para quem não ora 1 hora no mínimo. Eu não vou responder por ela, mas eu estava dizendo para ela, primeiro tem que ser crente, mas fala aí, Ruth. Olha, o primeiro conselho é a determinação, né? Que você tem que criar um dia, um horário para orar. Perseverança, persistir e amor. E amor. E muito amor. Pelas vidas, pelo que você vai orar. Você tem que ter o amor para que você seja intercessora nata, que eu quero ser um dia. Você. Teve uma vez que eu tô tentando. A mãe tava orando e eu falei, gente, eu trabalhei, eu fiz reunião, eu fiz um monte de coisa e ela continuava orando. Eu falei, gente, vai acabar. Pois é, então eu até comentei lá pro João e pro pastor Eduardo, na quarta do nosso estudo, de que na quarta mesmo eu estava estudando, né? Fazendo lá o meu curso. Eu estou escutando uma fala alta e tal. Eu até pensei que a Ruth estivesse falando com alguém no celular, né? Porque a Ruth fala alto, né? E aí eu falei, bom, ela está falando com alguém, mas aquilo começou a persistir, tempo. Eu vim até a metade da escada, eu moro num sobrado, e eu vim até metade da escada, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Será que a Ruth então está brigando com alguém? Eu até pensei que ela estava brigando com você pelo celular. Né? Eu desci até metade da escada e ela continuou. Eu fui até a cozinha, ela estava passando roupa e orando. E isso já tinha passado mais de 1 hora. Nesse dia você orou quanto tempo? 1h30. 1h30. O que, na verdade, queridos, a gente até fala 1 hora de oração, mas, crente, se você ora menos de 1 hora, você vai me desculpar. Começa a orar. Começa a orar. Já que você quer saber, é isso. Se você não tem essa vida de oração, é uma coisa prejudicial. Faz falta. Quem está acostumado a estar na oração vai fazendo falta. Você fica mal se você não vai interceder no seu nome. É que nem o pessoal que vai marombar, não é? Eu nem posso falar que eu sou barrigudo.
Entende? Então, aquele tempo que você gasta lá na academia marombando o corpo, maromba a alma. Tem que cuidar, né? Eu sei que tem que cuidar, mas maromba a alma também, entendeu? Enche ela do Espírito de Deus. Mas também tem uma coisa. Eu não oro tanto igual a minha mãe, que ela ora... Eu consigo até orar 1 hora, mas eu não consigo todos os dias. Mas ela foi me ensinando, né, mãe? Ora aos poucos... Começa, né? Às vezes você vai, no começo, você vai orar 10 minutos e vai falar, pronto, já falei tudo. Mas você vai desenvolvendo, não é isso, mãe? Verdade. Você me ensina? Que eu aprendi isso com a minha mãe sogra. Porque ela orava uma madrugada. Ela ficava lá, pegava o cobertorzinho dela, ia para a sala, até todos entrarem em casa, os filhos. Então, porque ela tinha essa preocupação, porque a gente saía pro rolê, né? E aí minha mãe chegava às vezes do culto, né? Às vezes não, sempre, né? Que ela não faltava, era muito difícil. E a gente chegava de madrugada, a gente não conseguia nem encontrar o buraco da fechadura, ela abria a porta por dentro, né? Isso aconteceu comigo diversas vezes, com um cobertorzinho nas costas, a gente entrava meio cambaleando, ela voltava pro canto dela lá para orar, e ela ficava orando até, às vezes, de manhã. Né? E era uma vida de oração. Minha mãe orava. Essa é a vida do cristão. E a gente está vivendo um tempo que orar é preciso. Sempre foi. Mas a gente está vivendo um tempo que oração é a chave da nossa vitória. Mas vamos lá. Até joelho calejado, né? E essa semana, deixa eu só falar o adendo da Jane. A Jane me mandou, você viu, né? O Eliel recebeu o tapetinho lá da escola dele, que ele estuda numa escola cristã, e estava lá orando, pôs o tapetinho dele intercedendo, orando pela minha vida, pela vida do pastor Armando. E eu falei, que Deus levante mesmo, né? Intercessores para a geração do Eliel, porque precisa. Então, inclusive, tem uma pergunta dessa daqui. Tem 2 perguntas sobre isso aqui, quer ver? Chuquinha, tá tudo bem aí? Oi, desculpa. Tem 2 perguntas aqui sobre isso. A pastora Magda perguntou, pela fé, como vocês enxergam a próxima geração da nossa igreja, tipo 2033? Bom, pela fé, né? Pela fé, a gente enxerga que vai ter uma geração abençoada, até porque nós temos uma preocupação no nosso ministério, com todas as falhas que temos, como qualquer um outro tem, a gente prima em pregar a palavra, em ensinar a palavra de Deus. Você está me entendendo? E o que liberta, o que purifica, o que restaura, entende? A vida de uma pessoa é a palavra. Então, se a pessoa está ouvindo a palavra e desejar viver, porque também precisa ter desejo, né? Não adianta só ouvir. A Bíblia diz que se você só for ouvinte, não tem valia nenhuma. Então é ouvir e viver. Se o jovem, se o irmão, se a irmã está ouvindo e vivendo e procurando viver, eu tenho uma expectativa, nós temos, de que será uma igreja forte, né, num tempo de muita crise, e vai ser um tempo de muita perseguição, né? Ela está falando aí 2000 e quanto? 2033. Daqui 10 anos. Daqui 10 anos, aí já vai ser a geração do Eliel adolescente. Pois é, vai ser um tempo de muita perseguição, não é? E eu espero que essa geração esteja de fato fortalecida em Deus. Agora, o que precisa é realmente pregar a palavra sem rodeio, entendeu? Sem ficar preocupado em agradar gregos e troianos. Não, eu não vou falar isso porque aquilo. Você tem que pregar a palavra e pregar a palavra. Quem liberta é a palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que muda. Então, se o jovem que estiver em qualquer ministério, seja conosco ou com qualquer outro ministério, que a palavra esteja sendo plantada, pregada e vivida, nós temos uma geração fortalecida para fazer outras, né? Porque daqui 10 anos não é tanto tempo, mas você sabe que a perseguição ela vai chegar e já está chegando, né? Como você ouviu aí um filósofo dizendo o seguinte, se um pastor expulsar um demônio, ele tem que ser preso, porque satanismo também é uma religião.
Você está me entendendo? Então, se eu não posso ofender a sua, você não pode ofender a minha. Olha que ponto que nós estamos chegando. Você está me entendendo? Porque quem é que oprime a pessoa? Quem é que acaba com a vida da pessoa, se não Satanás? E isso nem no podcast, às vezes, ninguém quer falar, mas essa é uma verdade. Mas nós temos um libertador, nós temos um que liberta, um que é poderoso, que venceu ele na cruz, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz assim, se você estiver cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vou te aliviar. Então é Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por ele. Entrou por essa porta, você vai encontrar o bom pastor e você vai estar livre desse peso maligno na tua vida. E não só isso, né, pai? Que a gente também procura conscientizar as famílias, né? Porque a gente está numa geração onde as pessoas, principalmente a gente vê os pais, terceirizam muito as coisas, né? Porque tem uma vida de muito trabalho, a gente sabe disso, né? É muito diferente. Mas terceirizam a educação dos filhos, e principalmente nessa área ministerial, como se a igreja tivesse a obrigação. A igreja está ali para ensinar, mas não é só ela. Se você não tem isso em casa, então eu posso falar como uma filha de crente e que cresceu nisso. Eu aprendi muito, a minha base foi dentro de casa. Eu lembro que quando a gente passava, que eu tava pensando assim, porque filho de pastor, de duas uma. Ou ele fica muito como é que se fala? Responsável muito cedo, né? Amadurece muito rápido, ou ele pira de vez, né? E eu lembro que eu sempre ouvi muito, quando eu via coisa errada na igreja, meu pai sempre falava isso pra mim. Filha, Deus não tem nada a ver com isso. Deus é Deus e você tem que confiar em Deus, a sua vida tem que estar em Deus, e as pessoas vão errar, as pessoas vão te deixar triste às vezes, mas você também tem que ter amor por essas pessoas e entender que existe um tempo para cada um. Então eu acho que a gente está falando sobre o futuro da igreja, uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente os pais, é que essa responsabilidade de criar essa criança nos caminhos do Senhor é do pai e da mãe. Claro. Né? A mamãe, assim, ela já não curte muito a frente da igreja, mas minha mãe, ela abdicou de tudo para que eu me tornasse uma pessoa cristã de verdade. Ela foi trabalhar, eu já era adolescente quando ela voltou a trabalhar de fato. E ela, assim, ela sempre se preocupou. Quando eu pensava, assim, alguma coisa não quero mais igreja, ela já ia pra oração. Ela me falava, é assim, assim, assado. E ela ia pra oração e ela ganhou várias batalhas no joelho. E me ensinou isso, né? Então, eu acho que o que a gente crê no futuro da igreja é que as famílias, elas precisam ter esse senso de responsabilidade, de que a Bíblia precisa ser passada de geração em geração. Não é só ir à igreja, não é só colocar seu filho num colégio evangélico. Então, pois é, porque o que você estava falando de ficar terceirizando está aqui, ó. Uma babá dessa geração, né? Então, o pai e a mãe, até na igreja, pai, eu vou aproveitar, a gente está falando de igreja, de ministério, de aniversário, não leva o celular para teu filho ficar se distraindo no culto, não. Não leva, pelo amor de Deus, entende? Ele tem, sabe, então tem que fazer um monte de concessões para a criança poder estar no culto, tem que levar comida, entendeu? Tem que levar... Tá errado isso, pastor? Porque hoje você fala isso, você está arrumando uma confusão. Entendeu? Mas, sabe, ele leva ele essas 2 horas que ele vai ficar lá, essa 1h30, ou essas até 3 horas, não vai matá-lo se ele ficar sem celular. Eu sou uma geração que nunca teve celular, não sabia nem o que era isso, né? E tô aqui. Então, pois é, entende? Mas hoje, aí terceiriza dentro de casa, a mãe o pai para poder ficar mais tranquilo, toma esse celular, aí dá um celular luxuoso pro bebê, e ele fica lá, vendo um monte de lixo, porque eu fico impressionado que habilidade que essas crianças têm em conseguir enxergar e ver e manusear e dominar essa situação. Eu fico impressionado, entende? Você vê criança que mal sabe falar, mas aqui ele consegue dominar isso de uma maneira espantosa. E aí, alguns pais têm o desprazer, o desgosto de depois olhar, ver que o filho está falando com um pedófilo,
está falando com um monte de gente que não presta, com traficante, com gente que não vale nada. Por quê? Porque ao invés de tirar um tempo para ensinar a Bíblia, fala, filho, senta aí, sabe? O filho, tem alguns filhos hoje que parecem o seu reizinho do lar. Ele quer, é assim. Se ele falar, tem que ser daquele jeito. E não é assim que a Bíblia diz. Não é dessa maneira que a Bíblia fala. Então, o grande problema hoje é isso aí. Então, leva lá para a igreja achando que a igreja vai resolver todos os problemas do filho ou da filha. Não vai. A igreja privacidade, né? Essa história, o meu filho tem que ter privacidade. Gente, eu tive privacidade por 20 anos. E mesmo assim, não é aquela. Então. Eu dou contas do que eu faço. E os pais ficam, não, meu filho tem que ter privacidade no celular. Gente, criança não tem que ter privacidade, porque a criança ela não tem o discernimento de entender que aquilo pode ser prejudicial a ela. Acho que não. Então, quem tem isso é o pai e a mãe. Porque o mundo tá falando, não, as crianças têm que ter voz. Obviamente, a gente tem que ouvir as crianças, não tem que ser tão duro igual antigamente. Mas a criança ela precisa entender, por exemplo, que a igreja é um lugar que ela tá indo ali para adorar o Jesus, não para se entreter. Então, ela tá indo ali, tem hora do louvor, tem hora da palavra. Ela vai ter o momento dela, porque a nossa igreja, por exemplo, tem o espaço como kids, muitas têm. Acho que quase todas as igrejas, né? São poucas que não tem. Então, isso a criança tem que entender que ela está indo para a igreja. Ela não está indo ali para se divertir, ela está indo ali para cultuar. E ela vai compreender isso. Às vezes vai ser difícil no começo, mas com o tempo ela vai entender onde ela está indo e vai gostar. A minha mãe estava falando do Eliel. Eliel ama ir para a igreja, né? Ele adora ir para a igreja. E assim, no final do culto eles brincam, correm lá e a gente deixa as crianças se divertir que também, senão para eles, senão vai ficar igual a nossa época, né? Que ou dormia ou apanhava. Ou dormia ou dava glória a Deus. Ou dava glória a Deus. Se não fizesse os dois... Ou dormia ou dava glória a Deus. Qual é a próxima pergunta? Chuquinha, tá tudo certo aqui? Continuemos ou... Certo o barco? Peraí. Qual é a próxima? Quando Deus deu o chamado para vocês. Peraí. É que tem muita pergunta aqui, igreja. Não vai dar para falar tudo, não. Não. Peraí, tem uma aqui. Qual foi a palavra direta de Deus para vocês que determinou o início do Ministério Encontro? Essa é boa. Então, pois é. A bem da verdade, para quem não sabe, o que ocorreu? Eu saí de um ministério e não foi com rebeldia, não foi com briga, não foi com nada. Nós somos abençoados. Fomos abençoados pelo líder da igreja, diante de toda a igreja, e aconteceu uma situação e... Bom, enfim. E aí nós nos desligamos, mas a gente foi diante da igreja, o pastor dessa igreja nos abençoou, né? E a gente saiu. Nesta semana, tinha se marcado um culto de evangelismo num estúdio que o Chuca trabalhava, o nosso amigo Ângelo, e ele tinha nos convidado. E nós fomos fazer um culto de evangelismo. Aconteceu exatamente assim. E o Ângelo colocou o nome desse evangelismo de encontro. E aí nós fomos para lá. Nesse período, eu tinha me desligado lá da igreja, por uma vontade do líder de lá, e não foi por nossa vontade, e ele nos abençoou e nós saímos. E aí eu fui para lá, para esse estúdio onde o Ângelo trabalhava, que é o Chuca. O Ângelo e o Chuca é a mesma pessoa. E ele colocou, né? Ele quem é do nosso ministério sabe que ele faz as artes e tudo mais, e ele colocou lá encontro. E nós fomos para lá. E eu preguei nessa sexta-feira lá. E acabou que o Ângelo e o rapaz que estava com ele, né, ia sair daquele estúdio. E disseram para mim, esse rapaz é o Walter, e aí falaram para mim, você não quer começar, já que você está sem aonde fazer culto, faz aqui, ó. A gente vai sair daqui, a gente vai deixar aqui um sofá, umas cadeiras, puff, tinha uma geladeira lá e uma salinha que é onde podia fazer para as crianças. Acho que ali naquela sala, Ângelo, cabia quantas pessoas? 40? 30? E aí eu falei, poxa vida, vamos fazer o encontros nossos aqui. Entende? Nós vamos começar a fazer nossos encontros aqui.
E aí nós começamos a falar, vamos para o encontro, vamos para o encontro, vamos para o encontro. E começamos a fazer culto ali, entendeu? Só que era uma escadaria que era muito difícil, né? Era bem lá no alto. E aí aquilo foi tomando um volume de pessoas que já ficava uma coisa que incomodava, já não estava confortável. E foi quando nós fomos para o buffet, onde nós estamos hoje. Mas essa questão foi essa, que o encontro se deu por conta deste nome que o Chuca colocou, e a gente foi lá para fazer o evangelismo, que do evangelismo virou outro culto, e outro culto, outro culto, outro culto, e nós falamos, vamos para o encontro, vamos para o encontro, vamos para o encontro, e ficou igreja, encontro. É isso. E vale lembrar também que o pastor perguntou qual foi a palavra, né? Nós recebemos diversas palavras, né? Porque a caixinha das promessas da casa sou eu, né? Eu fico lembrando de todas as promessas que a gente recebeu. Primeiro a gente recebeu da irmã Dorinha, lembra? Que ela falou que tinha um cajado na sua mão. Eu até lembro disso, né? É que eu não quero ficar entrando nesse detalhe, que nem todo mundo acredita nisso. Mas nós recebemos... Mas nós somos um podcast cristão, né? As pessoas acreditam na revelação. Mas a gente está falando sobre, na perspectiva da nossa... Do que aconteceu com a gente, né? Nós recebemos a palavra da irmã Dorinha. A pastora Dani também falou que existia um ministério em nós. E um pouco antes da gente ir para encontro, uma pastora falou para você que tinha um cajado na sua mão, que também essa pastora nunca tinha visto a gente. Foi na casa da tia Betinha, né? Da pastora Beth e do pastor Evaristo. E ela falou que tinha um cajado sobre você, que Deus ia me usar para louvor, e a gente nem tinha isso em pensamento, né? E que a mamãe também seria usada e ia trabalhar com as mãos e tudo mais, e assim. Então, mas você sabe que quem fez essa pergunta foi a Magda? Não, né? foi o pastor Silvério. Foi o pastor Silvério. A bem da verdade, Deus, ele já havia falado comigo há muito tempo atrás, até antes de tudo isso acontecer. O fato é que eu sempre me acomodei, por muito tempo, a ficar do lado de um líder, entende? Nunca quis assumir. Mas Deus já tinha me falado por diversas vezes, entendeu? Deus já havia me chamado, e eu sempre, não, Deus, eu estou aqui fazendo a tua obra, auxiliando esse ou aquele, e não aceitava o meu chamado. Entende? Então, não existe um texto bíblico, é isso que ela está perguntando? Não, uma palavra de direção de Deus. Qual foi a palavra que o Senhor deu para você, pra gente, né? Então, Deus já usou diversas pessoas de diversos lugares dizendo isso, olha, eu tenho um rebanho para entregar na tua mão. E eu sempre meio que me afastei disso, porque é uma responsabilidade. A gente não queria, a verdade é essa, né? Então, a gente não queria como família. Então, né? Eu não quis, mesmo ainda antes de você chegar, né? E quando com família, a gente pensou em desistir disso, não querer isso, porque não é fácil. Pensar que é fácil não é uma coisa fácil. As pessoas, sabe, existe muita crítica, entende? Geralmente 4, 5 fazendo e 10 olhando os defeitos, e aí vai, entendeu? Então, a igreja não é fácil, não é fácil, né? Mas quando Deus coloca no nosso coração, quando Ele colocou de fato o que iria acontecer, a gente tava com o coração alinhado. Apesar, se as pessoas perguntassem pra gente a gente já tem 4 anos de igreja, né? Vai, uns 10 anos atrás, vocês vão abrir um ministério? A gente fala, imagina, jamais. A gente tá aqui pra auxiliar, mas o Senhor, Ele vai encaminhando a gente pra isso, né? Foi isso que Deus fez conosco. Não tem saída. Deus, se Ele te chama, Ele vai te levar até o lugar que Ele quer, entende? E as pessoas têm muito na cabeça de que a igreja é um lugar perfeito, né? Aí eu falo porque eu nasci dentro da igreja. Não é. Eu gostei muito do que o pastor Silvério falou aquele dia. Vem ser mais um hipócrita aqui também. Né? Porque assim, as pessoas pensam que a igreja vai ser um lugar perfeito. E não é. A igreja é um lugar onde pessoas imperfeitas estão para adorarem a Jesus e para que a graça dele sobre nós
faça com que nós sejamos melhores, porque quando a gente chegar na perfeição, o Senhor vai levar agora. Então, existe um livro chamado A Crise, se não me falha a memória, A Crise da Identidade. E o autor, ele faz uma comparação da igreja com a Arca de Noé. E ele diz o seguinte, se as pessoas de fora soubessem o fedor que tem lá dentro, ele não queria entrar. Entende? Só que era o único lugar que tinha salvação. Só que é o único lugar que tinha salvação. Entendeu? Mas a gente, quando chega, a gente esquece que ali é um hospital, que ali tem pessoas. É a mesma coisa. Daí você começa a pensar, você entra na arca, tem um leão, que não dá pra você ficar com... De amiguinha, né? Mas tem a pomba, né? Aquela pessoa amorosa, entendeu? Então tem de tudo lá. Tem leão, tem crocodilo, você tá me entendendo? Tem cobra. Sabe como é que é? Como tem ovelha. Entende? E ovelhas doentes que precisam ser restauradas. Então, e a gente precisa saber lidar com tudo isso, que não é fácil. E tem nós também, né? Que precisamos ser sarados junto com todo esse processo aí. Aliás, o Evangelho, nós temos um Deus que é Ele que cuida, tanto do líder quanto das ovelhas, é Ele que cuida. Agora, a gente tem que querer compreender a falha do outro e conviver com todas essas diferenças. Entendeu? Não queira ser o mais santo, o mais puro, sabe? Aquele que sabe tudo porque não sabe, entende? Eu ouvi um pastor dizendo o seguinte, se tem uma área que a gente não conhece e não pode dizer que é um profissional, um expert no assunto, é ser teólogo, por exemplo. Entendeu? Você pode ser um expert na medicina, numa área X, você pode ser um excelente matemático, um excelente advogado. Se alguém te procura falar de advogado, lembra de fulano, entendeu? Então, mas na teologia não tem isso, né? No reino não tem isso. Quem comanda, quem sabe tudo e ensina para cada um de nós dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Então, é isso. Qual é a próxima pergunta? Só adentrando aqui, uma coisa que é característica do nosso ministério. A gente procura não viver essa perfeição, né? Não demonstrar essa perfeição. Então, quando você precisava liberar perdão, você falou para toda a igreja. Então, isso é uma característica nossa. Não demonstrar, principalmente a gente como família, que tá tudo bem quando não tá tudo bem. Então, a gente procura trazer isso para a igreja para que as pessoas não achem... Porque eu acho que antigamente parecia muito difícil ser crente, né? E eu vejo muitas pessoas falando isso pra mim. Rebeca, ser crente é muito difícil, vocês são muito perfeitos. E não é isso. E a gente tem procurado mostrar que não é. Tem dia que você vai estar mal, tem dia que você vai estar sofrendo, tem dia que você vai estar prestes a pecar. E você precisa ter um lugar na igreja onde você possa confessar isso. Eu estava conversando com a Jane, que é um membro da nossa igreja, e ela estava falando que tem um livro que chama O Melhor Lugar da Terra. E o melhor lugar da Terra é onde você pode ser você mesmo. Então, eu acho que... eu acho que a igreja como um todo tá entendendo isso, principalmente a igreja brasileira, que a gente ser vulnerável, mostrar as suas debilidades como cristão, não faz você uma pessoa errada. Muito pelo contrário, você é uma pessoa que sabe que em você não há nada de bom, mas quando você está em Jesus, você pode melhorar dia após dia. Então, o que Paulo diz? Não que eu seja perfeito, mas eu caminho para. Entende? Ele está dizendo, eu não sou perfeito. O bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que não quero está sempre diante de mim. Isso não significa que ele fazia, ele cometia o erro. Mas ele está dizendo, olha, eu passo por alguns momentos dificílimos, entendeu? Porque eu não sou perfeito. Aliás, a Bíblia diz que Paulo, ele diz que ele conheceu um homem que não sabe se no corpo ou fora do corpo, que ele foi até o terceiro céu, né? E ele diz que ele viu coisas que não dava para comentar aqui na Terra. Ele disse, não dá para eu falar. E quando ele está por aqui, a Bíblia diz que é enviado um demônio para esbofeteá-lo, entendeu? E ele diz que ele foi falar com Deus, ele foi reclamar. Ele, não, mas como? Eu saio daí agora e tal. E o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ser fraco não significa viver caindo, pecando, não. É você se render. É você dizer, Deus, eu não sou perfeito, eu tenho imperfeições. Eu tenho momentos que me dá vontade de chutar o pau da barraca. Eu vi um pastor, uma vez,
consagrando um outro pastor amigo nosso, ele disse, querido, você vai estar no gabinete, a ovelha vai entrar pela porta, você vai estar com vontade de jogar ela pela janela, mas você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso, porque você tem que compreender, você é humano, você vai sentir raiva, você vai sentir, às vezes, um desconforto, mas apacenta a ovelha. Entende? Então, por isso o amor, né? Por isso que você tem que ter amor, orar e amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu, enquanto ovelha, não gostaria de entrar no gabinete pastoral e entrar pela porta e ele me jogar pela janela. Eu não gostaria. Então, tem que ter amor, compreensão. A igreja precisa disso. Sabe? Ser paciente um com o outro, compreender, reconhecer, olhar para o Armando, falar, o Armando tem umas 500 falhas, mas eu vou amá-lo, porque eu quero um dia que ele esteja comigo lá na glória. Aleluia! Eu quero que um dia ele viva comigo lá no reino de Deus. Eu quero que ele vá para os céus. Então, quando eu vi o pastor Castro dizendo, sabe, eu quero você perto dos meus braços. O pastor Castro é o irmão da pastora Betty, que me ensinou muito, para eu poder te ajudar, te aconselhar. E eu era uma tranqueira. E eu vi um outro irmão falando para mim assim, Ângelo, eu quero ser uma escada na tua vida. Eu falei, escada? Eu não consegui entender. Aí mas como assim? Ele falou, para que você suba e chegue mais próximo do Senhor. Aleluia. Se eu conseguir ser essa pessoa para você, para mim já tá bom. Entende? Então, esse desamor que a gente está vivendo hoje, sabe, essa falta de compreensão, a pessoa errou, a gente quer chegar com um machado e não com um cajado, entendeu? A gente quer chegar com língua para ferir, e não para amar, e não para chamar para perto. Essas coisas tá muito difícil nos dias de hoje, entende? E a Bíblia até diz que, multiplicando-se a iniquidade, o amor de muito ia começar a se esfriar. Mas vamos caminhando. Qual é a próxima, que a gente está acabando nossa vida aqui, né, Chuca? Deixa eu ler no microfone, né? Qual o desafio maior de vocês como família pastoral frente a uma igreja? Então, acabamos de falar. É um desafio. Né? É esse desafio. É compreender, é amar e ser amado, é apacentar, é ter uma vida. É um desafio. É um desafio ser um testemunho, sabe? Não querer mostrar uma perfeição que não tem ninguém aqui na terra. Não tem. Você não pode ficar olhando e falar, não, aquele ali, sabe? Não tem ninguém. A Bíblia diz que Davi tinha um coração semelhante ao coração de Deus e ele fez o que fez. Você está me entendendo? Errou. Entende? Abraão, a Bíblia diz que ele era o pai da fé e ele mentiu. Entende? Mas lá no final, a Bíblia diz que ele foi chamado amigo de Deus. Entende? Então, é um desafio o tempo todo você ser um testemunho, você amar as pessoas, não interessa se ela é rica, se ela é pobre, se é preto, é branco, se é baixo ou alto, gordo ou magro, milionário ou não, analfabeto ou intelectual. Você tem que ter amor. Amar não é um sentimento, né? Não. Eu aprendi isso na caminhada da igreja, né? Principalmente... Estou sentindo que eu vou amar. Sentindo que eu vou amar. Não é um sentimento. Amar, o que eu aprendi é que, assim, amar é você estar irritadíssimo com essa pessoa. Essa pessoa está te ferindo. E você, mesmo assim, não desistir dessa pessoa. Então, quando a gente fala sobre o amor, é que, assim... Não são todos os dias fáceis, né? Não é todo dia que a gente tá amando todo mundo. Não é todo dia que a gente tá nem se amando aqui dentro de casa. Mas é continuar com essa pessoa todos os dias, né? E continuar falando, não. E o próprio ministério, né? Amar o ministério também, né? Continuar, assim, acordar. Porque tem dia que a gente fala assim, meu Deus, como que a gente vai conseguir caminhar mais um dia, né? Então, você tem que lembrar... quando a gente fala dessa questão de amor, que é um desafio, é um desafio tão grande. Eu não vou me comparar a Jesus Cristo, jamais, porque eu não seria tão herege a esse ponto. mas você lembra que Judas, quando ele chega com os soldados romanos para dizer quem era Jesus, ele falou, aquele que eu beijar, esse é. Você lembra que Jesus falou para ele? Amigo, por que você fez isso? Você já parou para pensar? Você está sabendo que a pessoa está te traindo,
que conviveu com você 3 anos, dormiu, levantou, comeu com você, viu você agindo com amor, e ela vai lá e te trai por causa de 30 moedas. E você parou para pensar? Sabe, que desafio é o que você está dizendo. Você está até chateado com a pessoa, ela te chateou, mas ao invés de você repelir, é isso? A pessoa, você traz para perto. Entende? Jesus poderia, quando ele chegou para beijar, poderia falar: seu falsieiro, não vai me beijar não, já sei por que você está aqui. Jesus não poderia dizer isso para ele? Nem se aproxima de mim, porque você é falso, você é mentiroso, você me enganou. Mas Jesus deixa ele beijar o rosto dele, e aquele beijo, o beijo da traição. E isso acontece todo dia, entende? A pessoa: oh, meu lindo, meu querido, entende? E ele beija Jesus Cristo, e Jesus Cristo fala: meu amigo, por que você me fez isso? Por que você fez isso? Eu já preguei sobre isso. A impressão que me dá, completando a ideia de Jesus, ele fala: mas aonde eu falei com você? Para você chegar a essa situação. Entende? O desafio é esse. É você ser acusado de coisa que você não fez. Entende? A pessoa julgar o teu comportamento. Você sabe, Rebeca e Ruth, uma vez eu estava conversando com um cidadão da igreja e ele tinha uma condição financeira. E uma senhora da igreja, ela ia fazer uma mudança, ela estava sem recursos. E esse cidadão era dono de uma construtora e tinha alguns caminhões. E eu pensei: puxa, eu vou ajudar essa irmã e vou falar com o fulano de tal após o culto, para ver se ele faz a mudança dela gratuitamente, porque ela não tem recurso. E quando o culto terminou, eu fui em direção dele e ela estava parada. Ela falou: você não vai dar atenção para mim, vai dar atenção para ele, né? Ela nem sabia, né? E eu estava indo pedir o caminhão para ela. Ai, Jesus! Eu falei: irmã, eu vou dar uma atenção para ele agora, mas daqui a pouco eu falo com a senhora. Aí fui, falei com o rapaz, ele disse: não, pastor, quando que é? Eu falei: amanhã. Ele falou: aonde que é que eu vou mandar um caminhão meu, motorista, para buscar essa mudança onde for? Eu falei: quanto vai custar? Ele: nada, pastor. Eu voltei para ela e falei assim: a sua mudança vai acontecer. Ela falou: como é que o senhor conseguiu? Eu falei com ele ali, eu fui dar uma atenção para ele, e aí eu consegui a mudança para a senhora, tá bom? Ele vai, eu falei: já dei o endereço, ele vai lá, a senhora pode esperar, e ela fez a mudança. Então, é um desafio isso. Acho que esse é o maior desafio mesmo, é amar. E uma coisa assim, que a gente pode dar uma dica, não só para quem congrega com a gente, porque tá todo mundo ouvindo, né? Tenham mais paciência com a sua liderança, empatia com a sua liderança, né? Entenda que a sua liderança, ela é humana. Ela é humana, assim. Você não está legislando em causa própria. Não só em causa própria, até porque aqui na igreja a gente fala muito, né? A gente, quando a gente não tá bem, a gente fala: irmãos, hoje tá difícil, orem por mim. Tudo mais, a gente tem esse, mas não é só sobre nós, porque eu tenho muitos... agora sim, causa própria. Eu tenho muitos amigos filhos de pastor que sofreram muito durante a caminhada. E porque viram uma igreja que não teve o mesmo amor com os pais que os pais tiveram com a igreja. Então, se fica aí um conselho, tenham mais empatia, entendam que o seu pastor... É óbvio que a gente não tá falando aqui de pastores que usam as ovelhas, que erram assim, como se eles estivessem acima do bem e do mal. Não é isso. Mas é entender que o pastor também, a família dele também, assim como a sua família está caminhando para o céu, a família do pastor também. E aí vai ter dificuldades no caminho, ter mais empatia com a igreja. Tá certo. Vamos para a última pergunta, que é aquela da... Parece que... Como é que tá usando um nome que... A Jane fez uma pergunta. Uma pergunta legal aqui, né? E vamos encerrar com essa, tá bom? Vamos encerrar com essa? Tá bom, né? Tá então bom. Nós vamos encerrar com essa, que eu tenho 2 avisos para dar. Tá bom. Então microfone, igreja. A Jane perguntou qual era o nome da história, qual era a história do nome da igreja, você já falou, né? Sim. Como é que a gente fez, por que a gente escolheu, a gente já falou. E aí ela estava perguntando se o nome não pode ser usado legalmente, porque uma instituição já patenteou e porque continua com o nome. E essa pergunta é muito boa, porque, inclusive, eu trabalho com marca e patente, é a minha área, né? Eu já trabalho há 7 anos com isso.
E aí, explicando a sua questão, o termo encontro, ele é um termo que está diluído em várias outras marcas. Então, não é só essa instituição que você acabou encontrando, Jenny. São várias instituições que têm o termo encontro. Então, o termo encontro sozinho, ele realmente não pode ser utilizado. Mas como nós temos um termo como um todo, a gente tem igreja cristã, encontro, então a gente pode utilizar assim. Ele não é mais um termo exclusivo de qualquer uma dessas instituições, mas a gente pode utilizá-lo tranquilamente. Realmente, a gente deixou a desejar, que a gente já deveria ter registrado nossa marca, né? Mas a gente vai fazer isso, que eu trabalho com isso, eu tenho que fazer isso mesmo. É que a gente foi colocando outras coisas na frente, né? A gente foi protelando, e aí muita coisa para fazer, mas graças a Deus a Encontro tem crescido como o corpo de Cristo, né? E a gente tem crescido com vários irmãos, hoje a gente está aqui com uma equipe nova também. A gente está com o Pedrinho e a Gabi que estão entrando na equipe de mídia também. Antes era só o Tio Chuca, que é o anjo, né? Era só ele, eu e a Lê, e a gente está crescendo, e graças a Deus tem pessoas igual a Jane que são empenhadas nessa parte administrativa, né? Porque tem gente que se preocupa com isso, e a gente crente, a gente deixa mais essa parte, a gente vai pro poder, pro manto, pro mistério, e a gente esquece dessa parte administrativa. Mas a gente vai organizar isso, viu, Jane? Já estamos organizando, né? Fique tranquilo em relação a isso, a gente pode usar o nosso nome Encontro, sim. As pessoas têm que compreender que a gente, quando começou o nosso trabalho e pulamos para o buffet, foi a época da pandemia. Nós ficamos 2 anos sem nenhuma atividade. A gente nem sabia se a igreja ia de fato vingar, né? Vingar por conta da gente saiu lá do estúdio, né? Que a gente começou e pulamos lá pro buffet. Ficamos, acho que 6 meses, nem isso. Não sei se chegou a 6 meses. E aí acabou que veio a pandemia e nós ficamos 2 anos fazendo live e estamos aqui caminhando com a graça de Deus. Bom, 4 anos. 4 anos, glória a Deus. Então esse é o primeiro o podcast das mulheres. Vai ter uma série, né? Vai ter uma série, nós vamos continuar fazendo, porque você mulher... Você, minha família, Ruth, Rebeca, são uma bênção e outras mulheres são muito abençoadas. Nós não temos aqui esse negócio de que mulher não prega, mulher não fala, mulher não tem direito, tem todo o direito. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, falou para uma mulher, avisa lá para eles que eu estou na área. A mulher pode tudo, inclusive não falar se não quiser, né, mãe? É verdade. É isso mesmo. Não é obrigada a nada. Não é obrigada a nada. Glória a Deus. Bom, eu também tenho um aviso que agora em abril, dia 29 de abril, anota aí, 29 de abril é um sábado, às 5 da tarde ou às 17 horas, nós temos lá o Ginosco. Ginosco. Nós temos lá, se bem que eu falei, Ginosco. Nós temos lá o Ginosco, vai ser uma bênção do Senhor, não é? Que essa palavra é um termo grego, que significa comunhão, sabe? Relacionamento. Encontro de verdade com Deus. Então nós teremos o Ginosco, não é? No dia 29/4, às 17 horas, vai estar lá o pastor, o apóstolo Maxwell, entende? Que ele é do Ministério Peculiar em Cristo. Então, ele é nigeriano. Da Nigéria. Isso. Eu tô me enrolando aqui. Ele o apóstolo Maxwell é da Nigéria. E ele, junto com essa igreja, vai estar com a gente fazendo esse evento. Não deixa de ir por causa desse embaraço aqui. Não, mas a gente vai falando nos próximos podcasts, para vocês irem lembrando também. Ginosco. Ele vai estar aqui também. Nós vamos fazer um podcast com ele. Né? Vai ser uma bênção, onde nós conversamos bastante sobre isso. Então, no dia 29 de abril, 17 horas, qual local? Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 904. Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 904. Nós vamos estar lá esperando você e sua família. E vai ser um Ginosco novo tempo.
Aleluia! Novo tempo. Deus falou com você hoje. Então, essa semana, na nossa oração. É isso que eu comentei. É um novo tempo. E usou a tia Betinha também, a tia pastora Betinha, para falar pra gente que esse ano seria um ano de renovo, lembra? Lembro. Lodebar então, nunca mais. Ginosco. Relacionamento íntimo com Deus, é assim que nós queremos. É um novo tempo e nós vamos embora, família. Tem mais um recado. Qual é? Porque hoje, o dia que tá saindo esse podcast é dia 11. Amanhã é dia 12 e é o aniversário de 4 anos da Encontro. É muita glória, muita vitória. É muita glória. O Senhor nos trouxe até aqui. E vai ter o culto das mulheres. Ter o culto das mulheres. As irmãs estarão à frente desse culto. Então, irmão, vai ser um culto. Não que os irmãos não tenham feito um culto bom. Tá top. Mas as irmãs estão se empenhando e a gente vai fazer um culto para Jesus muito lindo. E a gente está esperando você às 10 horas da manhã na Avenida Coronel Cezefredo Fagundes, 904, no Buffet Mansão Norma, aquele buffet lindo, maravilhoso da irmã Elisete. E a gente tá esperando você lá. É isso aí. Nós vamos embora. Se você assistir outro dia esse podcast, todo domingo de manhã a gente tá lá, a gente tá esperando você também. Às 10 da manhã. Às 10 da manhã. No dia 29 vai ser um caso à parte, vai ser num sábado, que começa às 17 horas, mas as nossas reuniões lá é domingo às 10 da manhã. Tá bom, família? Tá bom. E aí, Rutinha? Deus abençoe. Vem sim. Foi glória. Sobre glória. E aí, Chucabala? Gabriela? Pedrinho? Povo? Um grande beijo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.